Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje nós estamos no nosso dia 110 de leitura bíblica. 365 dias para que a gente possa completar a leitura da Bíblia inteira. Muito obrigado pela sua presença, te convido para se sentar aqui comigo, pegue sua água, seu chá, o seu café e bora para a leitura de hoje. Fazendo a revisão dos capítulos anteriores, a gente vai poder ver o confronto no Carmelo, como Deus responde Elias com fogo, o fim da seca, a fuga de Elias. Deus fala com uma voz suave, o chamado de Eliseu e as guerras contra a Síria. E agora a gente vai começar no capítulo 21 de 1 Reis e vamos para o capítulo 22. Capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio real em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, pagarei o preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa de Nabote, do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virou para a parede e não quis comer nada. Então sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Ele lhe disse que eu queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se eu preferisse, ele lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que eu não me daria sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, carimbou-as com o anel sinete dele e os mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúna todo o povo e ponha Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele dois homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os dois homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei, e assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi à plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo isso. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, lamberão seu próprio sangue. Quando Acabe viu Elias, perguntou: Você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: Achei sim, porque se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele diz: Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baza, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar e por isso me provocou a estar irado. Elias continuou dizendo: E quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor como fez Acabe. E tudo o que ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como havia feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Primeiro apontamento que a gente tem aqui a respeito de Acabe. Existe um versículo na Bíblia que fala
que quando o povo pecasse, o Senhor traria crianças para estarem no trono e mulheres para que governassem a nação. Quando ele fala a respeito de crianças, não precisa ser literalmente crianças, mas os atos de Acabe foram atos de criança. Parece que quando eu vou no mercado e meu pai não me dá o que eu quero e eu faço bico e eu viro de lado na cama, sabe? Eu faço aquele escândalo. Ele estava agindo como uma criança, porque ele tinha o espírito de uma criança, indisciplinado, uma pessoa que não poderia ficar com um não como última resposta. E a gente vê que quem orquestra toda a situação é justamente a mulher dele, porque era a mulher dele que governava, afinal de contas. Ela era uma sacerdotisa, mas além de ser sacerdotisa, ela influenciava o seu marido em todas as suas decisões. E o que isso quer dizer para nós? Que homens que não estão firmados em Deus são levados a se tornarem crianças mimadas e que também eles só vão estar correndo para os braços da pessoa que mais vai afagar os seus próprios desejos, que no caso é a sua mulher. Vamos continuar a leitura? O profeta Micaías avisa Acabe: durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e Síria, mas no 3º ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fazemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram os 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá respondeu: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imlá. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que fica perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando entre eles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kená, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isso: com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizavam a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse: todos os outros profetas profetizam que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde o rei Acabe estava, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: veja o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus disse: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos os seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na boca dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em um quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a ele que joguem na cadeia e o ponha pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor não falou por meio do meu intermédio. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizarei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá
foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. Então o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. E o rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura e ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais feroz, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dado ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada um volte para sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. Seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na presença de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, seu filho Acasias ficou no seu lugar como rei. O reinado de Josafá de Judá. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá com uma idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviram nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo de seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. E esse é o fim do livro de 1 Reis. Olha só que coisa muito importante a gente vai ter aqui, né? Que é o relato do quê? Das profecias a respeito de Acabe ir à guerra ou não ir à guerra. Em primeiro momento, parece que Deus ele está causando uma bagunça ali naquele lugar, né? Mas a gente tem que entender que a teologia feita do Antigo Testamento considera que todas as coisas que eram orquestradas e feitas, elas eram feitas pelo Senhor. E não que isso tenha, de certa forma, mudado no Novo Testamento. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que o Senhor ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todos os onis para poder mandar e também governar toda a sua criação. Mas a grande diferença é que a forma de discernir esse tipo de coisa que acontecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem um grau e um nível muito mais elevado. Então, coisas que o povo de Israel e a mente teológica daquelas pessoas daquele tempo pensavam que era Deus que orquestrava, na verdade, a gente vai entender no Novo Testamento que Deus permitia, mas eram as forças do mal que regiam esse tipo de coisa. Quando todos aqueles anjos que eram apresentados diante do Senhor, não quer dizer que todos eram o mesmo tipo de anjo, porque anjo não mente, pelo menos o bom. Aquilo quando a gente vai ver ali, eles são categorizados como espíritos malignos. Eles também são anjos, mas anjos caídos, anjos da parte de Lúcifer, anjos que seguem o exército do mal. Nesse ponto em específico, eles precisam o quê? Da permissão de Deus para agir. Não é que Deus é que queria que eles mentissem, queria enganar, mas Deus permitiu que o engano operasse para que assim pudesse se cumprir a sua palavra e para que Acabe fosse morto na guerra.
Uma outra coisa muito importante para a gente aqui a respeito de profecia é o que é profecia e o que não é profecia. A gente viu muito claramente o que não é profecia. Profecia, segundo a própria palavra de Deus, é o espírito do testemunho de Cristo. O que é isso? É basicamente uma palavra que eu aponto para o caráter de Deus, uma palavra que mostra o que o Senhor vai fazer segundo o seu caráter na terra, mediante os planos dele. Isso é profecia. Ela pode ser preditiva ou ela pode ser iminente também. Existem profecias que ainda vão se cumprir, existem profecias que estão se cumprindo hoje e existem profecias que já se cumpriram no passado. E isso tudo no caráter bíblico, não no caráter do mover do culto, no caráter da palavra de Deus. Mas isso também se aplica a nós hoje, né? Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar a respeito da profecia, que ela precisa ser segundo a medida da fé. Ou seja, eu não posso profetizar qualquer coisa, eu tenho que profetizar naquilo que Deus endossa, naquilo que é o plano de Deus, naquilo que Deus vai realizar sobre a terra. Deus não vai contra a sua própria palavra. E quando a gente percebe ali, naquele momento em específico, a gente tem a mesma mentalidade que aquele povo ali, que é o quê? Profecia é alguma coisa boa que vai acontecer comigo. Eu vou declarar isso aqui para o universo para que isso aconteça. Isso não é profecia. Profecia é o plano inerrante de Deus acontecendo e sendo revelado entre nós. Então, eu não posso desejar alguma coisa boa e falar que isso é uma profecia. Eu não posso chegar e parar no meio do culto e falar assim, eu vou profetizar um carro novo para o meu irmão. Isso não é profecia. O que é profecia de verdade é você pegar, discernir o quê? A palavra e os planos de Deus que são revelados para você e você declarar isso não no sentido de que eu vou tentar desejar isso, mas declarar isso porque essa vai ser a vontade imutável de Deus sendo realizado sobre a terra. Nesse ponto em específico, a gente vai entender que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, nada que Jesus faria ou nada que seja fora do seu caráter pode ser considerado como profecia. Isso é um apontamento. O outro apontamento também é que profecia é o plano de Deus invadindo e sendo introduzido o quê? No nosso meio. Então, se for dos planos de Deus que eu recebo uma casa, amém. E alguém ser usado para poder falar algum tipo de coisa nesse sentido para mim, amém. Mas o próprio desejo do coração humano não é profecia. A gente vai ver nas cartas de Pedro que ele vai falar que nenhum ser humano conseguiu profetizar porque profecia não é feita pelo próprio ser humano. Então não é eu tentar ficar repensando e repensando e repensando, pensando o que Deus quer para minha vida. Não, eu não consigo produzir a palavra profética. A palavra profética, na verdade, me invade. A palavra profética, ela se encontra comigo. Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante para que a gente possa perceber. Essa foi a nossa leitura de hoje, as nossas lições e reflexões que a gente tira a respeito disso. Primeiramente, é que a gente não pode se tornar como crianças, porque crianças são altamente manipuladas e também crianças são muito mimadas. Não no sentido de que a gente não pode se tornar como crianças, mas a gente não pode ter um espírito infantil, que era o espírito de Ácabe. Muito por sorte, se nós tivermos esse mesmo espírito, nós seremos manipulados e também nós seremos e faremos qualquer coisa pelo nosso bel prazer. Outra coisa muito importante aqui é sobre o espírito da profecia e o agir de Deus. Deus invade o nosso plano hoje, sim. Ele tem palavras proféticas para a nossa vida hoje, sim. Ele quer revelar os seus planos, quer, mas não é da forma que eu quero, não é da forma que eu espero. E não adianta eu ficar falando ao Léo o que eu quero que aconteça. Profetizar não é dizer o que o homem quer, profetizar é dizer o que Deus quer e o que ele vai fazer. Muito obrigado por estar até aqui. Deus te abençoe e nos encontramos aqui amanhã. Até mais.